Olá, ouvintes da Palavra de Deus, eu vos saúdo na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos ao canal Aliança com Deus. E hoje nós temos uma palavra de Deus para o nosso coração. Nós sabemos que o nosso Deus, ele é rico em perdoar, não é verdade? Rico em perdoar por quê? Porque Deus é misericordioso. A palavra de Deus em Isaías deixa bem claro para nós que o nosso Deus é rico em perdoar. Isaías 55, 7 ao 9. Deixe o perverso o seu caminho e o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Interessante, Isaías 55, verso 7 ao 9, vem falando sobre a riqueza do perdão de Deus sobre a nossa vida. E quando nós falamos que Deus ele é rico em perdoar, porque verdadeiramente Deus ele não está preocupado com o teu pecado, com o meu pecado. Aí você vai dizer, não, Deus não está preocupado com isto. Deus ele está preocupado, Deus está preocupado com o arrependimento. É que você se arrependa, volte para a presença dele, busque a presença dele e viva na presença dele. Deus não está preocupado com o pecado. O pecado Deus perdoa ao pecador arrependido. Quando um pecador se arrepende, ele se aproxima de Deus. Deus mostra claramente dentro da palavra, em Isaías 55, 7 ao 9, que o perverso, ele tem que deixar o seu caminho, e o iníquo os seus pensamentos. Então tem que deixar o mau caminho, deixar os maus pensamentos, mudar até o pensamento, o modo de pensar. Se pensava em coisas erradas, em pecados, coisas que não agradam a Deus, deixe de pensar esses pensamentos. Deixe o perverso o seu caminho e o iníquo os seus pensamentos, E vai dizer, se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. O interessante que nós entendemos dentro da palavra de Deus é algo maravilhoso e tremendo da parte de Deus, mostrando para nós o quanto Deus ele nos ama, o quanto Deus ele quer o nosso bem. É algo maravilhoso de Deus para o nosso coração e nós temos que estarmos prontos para se arrepender. Se erramos, temos que nos se arrepender. Então é uma palavra que vem falando sobre a riqueza do perdão de Deus. Nós devemos entender. Tem pessoas que pensam, eu pequei, eu errei, eu não tenho mais jeito, eu não tenho mais soluções. Tem sim. Enquanto há vida, enquanto você está vivo aqui nesta terra, há solução. E para a solução do pecado é o arrependimento. Porque depois que partir desta terra, aí não tem mais como se arrepender ou como voltar atrás. Então tem que ser agora, enquanto há vida, a esperança, enquanto há vida, você pode pedir perdão a Deus, e Deus é rico em perdoar. Mas como eu estava dizendo anteriormente, tem pessoas que pensam só porque tem pecado e pecou muitas vezes, Deus não vai perdoar. Eu quero trazer uma palavra para você, que você vai entender o quanto é importante entender que Deus ele perdoa. Nós sabemos que Davi ele cometeu dois pecados gravíssimos, que foi o adultério e um assassinato. Davi ele cometeu dois pecados. Então quando Davi ele comete dois pecados, ali agora ele estava sendo corrigido, né? Porque tinha que ser corrigido por Deus para saber o pecado que ele havia cometido. A palavra de Deus em Salmo 51 vem falando sobre este pecado de Davi, o quanto Davi ele implorou a Deus, suplicou a Deus pelo perdão, ele confessa os pecados a Deus.
Davi confessa o seu pecado, suplica o perdão e roga a Deus que lhe renove um espírito reto. Aí começando vai dizer: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Lava-me completamente da minha iniquidade, presta atenção, e purifica-me do meu pecado, porque conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti pequei, e fiz o que a teus olhos é mal, para que sejais justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isope e ficarei puro, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Fazei-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Até aqui no versículo 11. Então aqui Davi, ele estava o quê? Completamente arrependido do pecado que havia cometido. E quando Davi se arrepende do pecado, ele começa o quê? A pedir perdão a Deus. Ele suplica a Deus que o perdoe e diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Tem misericórdia de mim, meu amigo, minha amiga. Se nós erramos, nós temos que chegar diante de Deus e falar: Senhor, me perdoe porque eu pequei contra ti. Eu fiz o que é mal perante os teus olhos. Estou aqui diante da tua presença para que o Senhor venha ver em mim uma sinceridade no momento qual eu estou pedindo perdão ao Senhor. A fraqueza nos leva ao pecado. Quando menos esperamos, podemos errar. Mas quando erramos, conhecemos os nossos erros, nos aproximamos de Deus e falamos: Deus, eu errei, eu pequei, eu fiz algo que desagradou. Eu não queria errar, mas quando eu vi, eu já estava errando. Eu não queria fazer, mas quando eu vi, eu já estava fazendo. Mas Deus, Ele não pensou isso de mim, Ele não pensou isso de você. É que nós pensamos algo além daquilo que Deus pensa. Deus não pensa como eu e você. Nós pensamos: Deus pensa que eu fiz porque eu quis. Não, Deus não está pensando. Deus já sabia que você ia pecar antes que você pecasse. Deus já sabia que nós pecaríamos antes que nós viéssemos a pecar. Deus, Ele é conhecedor de todas as coisas. Deus sabe do passado, Deus sabe do presente, também do futuro. Deus sabe de todas as coisas, até mesmo antes que elas venham a acontecer. Então Deus sabia que você iria pecar. Deus sabia que você iria se arrepender. E Deus sabia e sabe que você vai pedir perdão a Ele. E Ele já está pronto a te perdoar. Por isso nós meditamos ali na palavra de Deus em Isaías 55, que vem falando, né, que Deus é rico em perdoar, porque Deus, Ele é misericordioso. 55, versículo 7 ao 9. Deixe o perverso, olha só, deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. Volte-se para o Senhor nosso Deus, porque é rico em perdoar. Aí vai dizer assim, ó: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos,
e nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. O que eu estava dizendo, Deus, ele pensa além do que pensamos. Deus, ele sabe de todas as coisas. Voltando, melhor dizendo, para Salmo 51, nós vamos entender em Salmo 51 que Davi agora está arrependido e pede a Deus que o perdoe, que tenha misericórdia. Pede a Deus que lhe dê um espírito reto, porque arrependido estou, Senhor, de ter feito o que eu fiz. Arrependido estou, Deus, de cometer o pecado que eu cometi. Nós podemos entender que aqui Davi ele mostrou uma grande sinceridade para Deus quando pediu perdão, porque Deus examinou o coração de Davi e viu ali uma grande sinceridade. No entanto, que tinha tanta sinceridade no coração de Davi, que Deus agora, ele olha para Davi e fala: Davi, agora tu é um homem segundo o meu coração. Não tinha ali maldade no coração de Davi. Entendemos algo, que uma vez estava ali Saul, ali dormindo, e Davi tinha a oportunidade de matar Saul, de tirar a vida de Saul, mas Davi não fez isso, embora ele tinha motivos para fazer. Por que ele tinha motivos para tirar a vida de Saul? Eu vou lhe explicar. Saul, ele vivia tentando matar Davi, para não deixar que Davi viesse ocupar o cargo de rei, o trono, melhor dizendo, o trono de rei. Então Saul, ele vivia planejando meio de acabar com a vida de Davi. Saul vivia planejando como vou matar Davi, como eu vou acabar com a vida de Davi. Então Davi, ele já não era assim, não tinha um coração ruim igual o coração de Saul. No entanto, que quando Saul estava ali dormindo, Davi estava com a espada. Ele poderia matá-lo, ele não matou, porque ele disse: eu não vou tocar no ungido do Senhor. Porque mesmo Saul fazendo tudo ao contrário, o que Deus havia pedido a ele, ele ainda era um ungido de Deus. E Deus viu essa boa atitude, uma atitude boa de Davi, não matando ali o ungido de Deus. E quando Deus viu isso, viu uma bondade grande também no coração de Davi. No entanto, que Davi agora é conhecido como homem segundo o coração de Deus, pela bondade dele, um homem bom. Meu amigo e minha amiga, Davi, quando ele foi escolhido para ser rei, ele não estava em casa, ele não estava na rua, ele não estava ali no conforto, não. Sabe onde Davi estava? Davi estava cuidando das ovelhas do pai. Ele estava ali, ele era o pastor de ovelha. E Deus viu que ele pastoreava bem. Então eu vou chamar Davi agora para ser o rei de Israel, onde Davi agora se torna o rei de Israel. E sabemos que foi um grande rei, Davi. Entendemos algo que eu quero te dizer: o arrependimento, ele pode te levantar. O arrependimento, ele pode te colocar em lugares mais altos. Quando você se arrepende de todo o coração, você pede perdão a Deus. Davi, conhecido como rei de Israel, Davi conhecido como homem segundo o coração de Deus, havia cometido pecados, mas tinha sinceridade, pedia perdão com sinceridade. Deus ouvia o pedido e perdoava. Como nós entendemos, ele é rico em perdoar. Está esperando que eu, você, nós se arrependemos, chegamos diante dele e pedimos perdão. Aleluia. Tem vários tipos de pecados. Pecamos no falar, pecamos no enxergar, pecamos no modo de se vestir, pecamos no modo de agir. Tem vários tipos de pecados, né? Se não tropeçar no A, mas tropeçar no B, já pecou. Então, não somos perfeitos, estamos sujeitos a errar em todos os tempos. Se não erramos no A, vamos errar no B. Se não erramos no B, vamos errar no C. Ah, mas eu não errei no C, mas errou no ponto. Aleluia, um pontinho do I. Aleluia, então as coisas são muito sérias. Ninguém é perfeito, perfeito é o Senhor Jesus. Mas a pessoa reconheceu o seu erro e isso agrada a Deus. Mas também nós já entendemos também na palavra de Deus algo surpreendente da parte de Deus, que diz que nós temos que receber o perdão, se levantar e não pecar mais. Jesus falou isto para aquela mulher que foi pega em adultério, como eu já até preguei sobre isso.
Cadê os teus acusadores? Não estão mais aqui, porque Jesus disse, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Os homens estavam ali, perguntando a Jesus, vou apedrejar esta mulher? Posso apedrejar esta mulher? Ela foi pega em adultério, Jesus está escrevendo sobre a areia. Vou apedrejar, pode apedrejar? Jesus olhando para a areia, pergunta, quem não tem pecado aí? Atire a primeira pedra. Todos tinham pecado, saíram um por um, Deus do menor ao maior, porque ninguém poderia lançar pedra, porque eram todos pecadores. Então, meus amados irmãos, o errar é uma coisa, mas permanecer no erro não agrada a Deus. Se nós pedimos perdão a Deus, Deus nos perdoou. Olha, vamos pensar agora, eu e você que está aí, ouvindo aí esta ministração da palavra de Deus, vamos pensar, Deus nos perdoou, estamos firmes na presença de Deus. Nós não podemos pecar mais. Nós não podemos pecar mais, porque o Senhor já nos perdoou. Jesus Cristo, quando morreu na cruz ali, foi para que nós tenhamos acesso ao perdão dele sobre a nossa vida, ok? É uma mensagem poderosa, uma mensagem mostrando para você que não é tarde para pedir perdão, não é tarde para se arrepender e não é tarde para que Jesus Cristo te abrace com amor, te perdoe. E não é tarde para você tomar posse da sua salvação. Creia. Se alguém disse para você, você já pecou demais, não tem mais jeito, não tem mais soluções, Deus não vai te perdoar, é mentira. Acredite, não importa o tamanho do teu pecado, não importa o que você fez, o importante é você se arrepender, pedir perdão a Deus, com sinceridade no coração, e Deus vai te perdoar, e vai fazer de você uma nova criatura. Você vai ser abençoado nesta terra enquanto viver aqui, e você ainda vai estar de posse da tua salvação, você vai poder obter a tua salvação e a tua vida eterna, ok? Para aqueles que não me conhecem, eu sou o Luiz Alberto, do canal Aliança com Deus. Sejam sempre bem-vindos. Estaremos em breve com mais vídeos da Palavra de Deus. Temos orações também, ok? E temos também shorts. Então temos aí também as playlists, para que você possa ouvir a Palavra de Deus e também orar comigo aqui no canal Aliança com Deus. Deus abençoe a todos e até a próxima. Assim querendo Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Graça e